Meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Priscila Holística trazendo para vocês o vídeo do nosso mês de maio. Já tá passando, né, gente? Putz, 1º de maio aí, estourando, né? Já quase foi o primeiro semestre do ano, tá voando de novo, né? E temos aí, né, uns últimos acontecimentos no nosso céu que tá deixando o nosso mês, né? Melhor, os nossos dias um tanto quanto conturbados, né? Conturbados. E se a gente sabe, né, analisar aí periodicamente, né, os acontecimentos lá em cima, a gente consegue aqui embaixo ter uns dias mais calmos e de respiro. Mas para quem aí de repente não sabe muito bem, tá sentindo nessa energia um pouco mais densa, uma energia mais pesadinha aí, que tá acontecendo, né? Tudo isso aí por conta de Ares que tá aí brigando, tem lá Capricórnio, tá uma bagunça lá em cima, né? Nosso céu tá... Então, bora lá ver como é que a gente consegue, né, trabalhar aí com os nossos signos, com os nossos ascendentes, com a nossa Vênus, pra gente deixar aí de repente, né, e ter aí, né, uma clarificação mais clara, né, de como a gente pode lidar até com esses acontecimentos aí que estão deixando esse céu e os nossos dias mais densos, tá? Mas antes de iniciar a nossa tiragem, eu gostaria de fazer aquele pedido carinhoso para vocês. Me seguir nas redes sociais, se inscreve aqui no YouTube, no canal, para vocês não perderem nenhuma notificação de live que é iniciada ou postada, né? Ainda não voltei a fazer as lives, mas se inscreve no canal, porque vai que um dia a minha chefinha permite que eu faça uma live e eu entro de surpresa e você vai ter aí a sua pergunta respondida numa live. Então, se inscreve aí no canal, tá? E, sem mais delongas, que eu gosto de vídeo curto, eu gosto de vídeo rápido por conta que é o nosso signo, né? Que é a nossa energia, então tem que ser uma coisa papum, né? A gente não quer ficar sabendo muita coisa não, a gente quer já ir para os nossos trabalhos, né? Então, bora ver aí como é que vai ser a energia para o nosso mês de maio, meus amores, segundo o tarô do Osho, que fala aí a carta da inocência, né? O que essa carta ela vem trazendo aí para o nosso mês de maio, né? Pra gente, às vezes a gente tá tão calejado, tão machucado do nosso dia a dia, com as pessoas que aparecem, com as pessoas que querem tirar proveito de tudo, que a gente acaba perdendo um pouco a doçura de viver, a doçura de aceitar de repente um carinho, ou até mesmo de enxergar que existem pessoas boas no mundo. Então essa carta aqui, ela pede não pra gente trabalhar a nossa parte de ser bobo, não, mas para acreditar um pouco mais nas pessoas, para acreditar um pouco mais naquela coisa da gente querer ver alguma coisa diferente, da gente querer ver uma doçura, da gente querer e acreditar nos sonhos, nas nossas expectativas, nas coisas que movimentam o nosso dia a dia. Às vezes a gente precisa disso, a gente precisa ter um pouquinho mais de fé e eu olhar para ela e falar: nossa senhora, tem ainda as pessoas boas no mundo. Olha só, tem alguém dando uma água para alguém que está precisando de sede, tá com sede, dando um pão para quem tem fome, ou até mesmo de repente para o cachorrinho, né? Então, pede para a gente enxergar o mundo não de uma forma tão dura. Dá uma quebrada nisso. É aquela coisa que eu falo, né, gente? Infelizmente, os nossos dias são muito duros na rua, né? E a gente não precisa apontar tanto para as pessoas que estão dentro da nossa casa. A gente não precisa apontar para o nosso marido, para o nosso namorado, para os nossos filhos, para os nossos pais. Sejamos um pouco... E principalmente também, né, quando a gente sai e acaba encontrando, né, as pessoas que estão ali no dia a dia, também não encontrar essa barreira, né, de acreditar no outro. Então, nesse mês de maio, trabalhe aí, né, deixe a energia se contagiar, a energia aí seguir, né, para uma coisa mais leve, uma coisa mais pura, e vocês acreditando, né? Afinal, inocência é a gente ver o mundo com os olhos de uma criança, né? Que não fica só pesando na nossa responsabilidade diária, de conseguir dinheiro para pagar as contas, não, a gente deixa as coisas mais leves, sabe? Tipo, da gente de repente dar risada de coisas bobas, se permitir isso, tá bom? Então, um excelente mês de maio para vocês e sejam mais leves.
tá? E bora agora para a carta dos aniversariantes, né? Pegando aí o pessoal de Touro e Gêmeos, né? Então, bora lá, carta dos aniversariantes, que vem com a carta da totalidade, né? Pessoal aí, carta de novo ciclo, estejam por completo aonde vocês se propõem estar. Gente, vocês não são obrigados a aceitar todos os convites do mundo, tá? Às vezes a gente fala assim, eu tenho que ir naquele compromisso porque eu já falei. Gente, se você não tá com saco pra ir, se você não está a fim de ir, não se proponha, sabe? Você já sincero e fala assim, nossa senhora, eu tava afim, mas agora me deu uma coisa aqui, vontade de ficar na minha casa, ficar quietinha no meu canto, sabe? Curtir curtir a minha companhia. E estar nessa completude, né? Estar nessa totalidade. Por quê? Muitas das vezes, quando a gente não está num lugar, né, por completo, o que acontece? Acidentes. A gente acaba sendo desagradável, as coisas acabam não acontecendo como a gente quer. Então, para que causar algumas intrigas, para que causar algumas questões desse tipo, se às vezes é melhor realmente falar assim, não vou ficar quieta onde eu tô e tá de boa, tá beleza, porque eu prefiro ser assim. Vou colocar aqui um exemplo. Não queria ir num compromisso X. Aí eu falo que eu vou. E a minha cabeça, ela queria estar em outro lugar. Queria estar em casa com a minha família. Queria estar fazendo a unha. Queria, enfim, sabe, qualquer coisa. Não prestei atenção aonde eu queria estar. Não opinei em estar onde eu gostaria. Fui forçada em outro local. O que aconteceu? Minha cabeça não tá onde eu tô. Pisei no buraco, caí, quebrei um dedo. Aí o que acontece? Fiquei de dispensa do serviço, vou ter que fazer uma cirurgia. Olha só quantas coisas acontecem, Touro e Gêmeos, quando vocês não querem estar no lugar. Pensa que nesse novo ciclo, vocês precisam ser mais sinceros com vocês. Mas principalmente o pessoal de Gêmeos. Geminianos, eles querem abraçar o mundo. Quer abraçar o mundo inteiro para ser agradável, para as pessoas não falarem mal, sabe? Gente, pelo amor de Deus, estejam aonde vocês precisam estar, estejam aonde vocês querem estar, mas com a sua totalidade. Entende? Estejam aonde vocês estão por completo, para que não aconteçam acidentes, para que não aconteçam de vocês serem apontados como pessoas antipáticas, porque chega uma hora que vocês não querem mais estar lá, então fica chato, entende? Então, nesse novo ciclo, se permita. Se permita falar, não quero ir, não quero ficar, pra mim já deu, entende? E segue, deixa as coisas acontecerem com tranquilidade. Não precisa sair correndo, fazendo tudo, tá? Sempre falo pro meu marido, metáfora, o que cabe dentro de um abraço? Se vocês, aqui ó, o que cabe dentro deste abraço? Não adianta fazer assim, não tô conseguindo fechar. Não, o que cabe dentro do abraço? Não queiram abraçar o mundo neste novo ciclo. Estejam pela sua completude, não marquem mais obrigações do que você já tem. Beleza? Então, bora agora pro que interessa, né? Vamos agora pro que interessa. Bora aí ver a energia, como vai ser o mês de maio para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Meus amores, lembrando, né? Escute ou veja seu signo ascendente, sua Lua, sua Vênus, para que vocês tenham aí o mês de maio bem fechadinho energeticamente, tá? Bem fechadinho, para que vocês de repente aí não se sobrecarreguem desnecessariamente, tá? Então, bora lá. Vou pôr aqui primeiro, vamos fazer diferente esse mês. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão.
Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então, bora lá, meus amores. Vamos lá, iniciando, né, com o nosso signo de Áries. Arianos, carta das alianças, né, carta do anel, trazendo um mês aí muito forte nas parcerias de negócios e nos compromissos que vocês vão fazer neste mês de maio, tá? É um mês onde muitos compromissos então vocês vão ter muitos convites, muitas coisas vão acontecer nesse mês de maio, né? Para vocês, Áries. É um mês para vocês verem, tá? As alianças com que vocês fazem, né? Sejam elas na parte amorosa, seja na parte das amizades, ou seja na parte profissional, tá? Tem possibilidades, tá, de vocês aí alinharem de repente novidades na parte profissional, de vocês fazerem aí conjunto com alguém, de ter portas, né, se abrindo para vocês no caminho profissional, tá? A carta do anel, ela pede pra gente lembrar, né, dos compromissos que a gente faz na nossa vida, Áries. Então, se vocês comprometeram algo, tá, não vão furar, sabe? Estejam na sua plenitude, como a carta, né, que veio aqui, né, a carta vou até deixar aqui, a carta dos aniversariantes, né, que é uma energia que vai estar também no mês, então vocês estão pegando essa energia, né? Então façam, tá, na sua plenitude o que vocês se comprometeram a fazer, tá? Aliança, anel é compromisso, é comprometimento, é o que vocês se proporam a fazer. Então vejam tudo o que vocês se comprometeram a fazer, o que vocês falaram, tá? A palavra não tem curva, a palavra tem que ser reta, é ou não é? Tá? Então, repensem aí, dá uma analisada e vejam as alianças que vocês fazem neste mês de maio, tá bom, Áries? Excelente mês para vocês. Bora para o signo de Touro. Touro, carta da cruz. Vejo um mês aí um pouquinho pesado, né? É um mês aí, onde eu vejo aí, né, Touro, um mês onde pode ser que alguns karmas, né, venham aí, você assim, mas não é possível que isso está acontecendo de novo, pelo amor de Deus. Parece que eu fico só no looping, né? Mas calma, que tá passando, tá? Às vezes a gente tem esses karmas que a gente precisa, né, aprender, que a gente precisa, né, saber como eliminá-los. E se a gente não encara, né, as dificuldades dele de frente, né, do que vai acontecer, a gente de certa forma acaba segurando, né, levando essas coisas com a gente. Mas a carta da cruz, ela fala, né, tipo, do final do sofrimento, ela fala, né, da gente ter a compreensão da nossa cruz que a gente carrega, que é o nosso karma. Cada um tem a sua trajetória e a gente não pode permitir que ninguém, né, alivie. Então, Touro, se você tá vendo alguém, né, aí da sua família, algum amigo, tal, não sei o que, passando por um momento, busque aconselhar, mas não tirar o problema das costas dele, porque senão vocês estão roubando o aprendizado da vida deles, tá? No mais, vejo finalizações de sofrimentos acontecendo aí pra vocês, tá, Touro? E um processo aí de recomeço, tá? Tem umas coisas aí que vão começar a acontecer novamente, então tem uma energia muito densa de recomeço pra vocês, tá? Bora para o signo de Gêmeos. Geminianos, carta do cachorro, né? Super legal essa carta aqui, que me fala do quê, né? Mais uma vez, né, que nem Áries, né? Compromisso, amizade, lealdade, principalmente a gente sendo leais aos nossos princípios, né? O que a gente tem dentro da gente, a gente não pode pegar e abrir à toa, né? Então a gente tem aquela coisa, né, da gente prestar muita atenção nas nossas questões, sabe? Da gente não querer fazer tal coisa, da gente não se permitir que as pessoas sigam a gente, que as pessoas queiram comandar a nossa vida, nós sermos leais às pessoas que estão à nossa volta, né? Então, os nossos compromissos, e sermos leais às nossas vontades, aos nossos ideais, aos nossos sonhos. Então, eu vejo aí um mês, né, Gêmeos, que pode ser um mês onde algumas questões da cabecinha de vocês falam assim, gente, será? Vai ser provação, mas sejam leais ao seu propósito, tá? Vocês têm um propósito, segue. A não ser que vocês vejam, né, que tem alguma coisa, né, que tá impedindo muito, você fala assim, puta, eu vou ter que... Não abre mão do propósito, só dá uma quebradinha aí para vocês seguirem, mas vale a pena, tá bom? É um excelente mês para vocês. Bora para o signo de Câncer. Cancerianos, carta da cegonha. Eita, nós, hein, Câncer?
Carta da cegonha pedindo aí, né, transformações, momentos aí de mudanças na vida de vocês. Sejam mudanças pequenas como mudanças grandes, tá? Pessoal de câncer que está de repente pensando aí em mudar de trabalho, tem uma boa energia para. Se o pessoal aí de câncer está pensando aí em mudar de casa, tem uma boa energia para, tá? Vejo aqui um processo, né, na vida do pessoal de câncer que trabalha aí nessa parte, né, das evoluções, das transformações, do movimento da vida, né? A carta da cegonha ela fala de gerar novas oportunidades, gerar novas consequências, novas coisas na nossa vida. Não necessariamente que precisa ser um filho, não. A gente pode sim gerar outras coisas, né? Gerar um trabalho, né? Uma diferença no nosso trabalho, uma diferença nos nossos dias, tá? Então eu vejo aqui, oh meu Deus. Então eu vejo aqui, cuidado, meu Deus. Eu vejo aqui o momento, tá? Também, né? Tem aí na linha de vocês, tá? Câncer, um momento aí de fertilidade, né? Que não tem como a gente pegar e virar e falar. Então, o pessoal aí que não quer, né, aumentar a família, então se protejam, tá? Mas se vocês querem, beleza? Tem aí essa energia mais fértil na vida de vocês. Mas trabalhem, né? Trabalhem o que, né? A fertilidade, de repente, de vocês terem uma ideia de negócios, de vocês terem uma ideia de mudanças, de coisas que vocês querem transformar na vida de vocês, tá? Então é uma energia muito positiva para vocês, tá? Vai lá, filha, vai. Vai. Oh, meu Deus do céu. Ai. É a Duda. Retomando após o momento fofura do vídeo, né? Então, câncer, falando com vocês, né? Tô canceriana, né? Então, trabalhem aí nesse mês de maio, câncer, com as transformações, com a fertilidade, não apenas, tá? Na parte de aumentar a família, né? De ter o neném, mas aí, né? Das mudanças que vocês querem fazer, que é nas transformações, tá? Relembrando que tem mudanças de emprego e mudanças de casa, muito positivas para vocês também, tá, câncer? E se vocês têm algumas ideias, tá? No papel, então tá no momento de vocês gerarem elas e botarem elas em ação, porque tem tudo para dar certo, beleza? Bom mês para vocês. Bora para o signo de Leão, que vem com a carta da fogueira, né? Esse tarô aqui, esse oráculo aqui, ele tem aqui umas cartas estendidas, né? Que fala, tá? Leão, da força da vida, né? Fogo. Fogo é quente, fogo é chama, o fogo ele dá aquela esquentada, né? Então fala de vida, tá? Ele fala de novidades, ele fala de prestar atenção no caminho onde vocês vão percorrer nesse mês de maio. Fala de vocês terem coragem para vocês desabrocharem questões na vida de vocês que vocês de repente estão deixando para trás, de vocês prestarem atenção em áreas da vida de vocês que estão encostadas, que precisam ser vistas, tá? Principalmente parte da saúde, Leão. Tem coisas que vocês precisam sim trabalhar na parte da saúde que pode estar sendo deixado para trás. Então preste atenção, tá? Carta da fogueira também me lembra muito, tá? De vocês tomarem cuidado de agir de forma impulsiva e acabar se machucando. Então cuidado com a impulsividade neste mês de maio, beleza? Bora para o signo de Virgem. Virginianos, carta da âncora, né? Mês aí de fortaleza, né? Mês aí de vocês muito fortes, de vocês centrados, né? A carta da âncora, ela trabalha nessa estabilidade nesse mês, tá? A única coisa que a gente precisa trabalhar bastante, né? Tomar cuidado, Virgem, é com a preguiça, né? Porque a gente tem que saber a hora da gente parar. Tem. A carta da âncora, ela fala, tá na hora de vocês pegarem e pararem um pouco para arrumar a vela do seu barco e saber para onde vocês vão navegar, tá? Mas cuidado para vocês não perderem o timer, porque muitas das vezes a gente acaba perdendo o timer e não sabendo para onde vai, ou melhor, sabendo para onde vai, mas já não tem mais aquele clima, já tá chovendo, tá fazendo não sei o quê. Então, Virgem, preste atenção nesse mês, tá? Cuidado para vocês aí não se colocarem de uma forma não tão estabilizado, mas que vocês não vão conseguir de repente sair, tá? No mais, eu falo que é um mês de muita saúde, é um mês de coerência na parte das relações, tanto afetivas como profissionais.
me coloca em um momento, né, de muita certeza do que vocês querem fazer na vida de vocês, e vocês seguindo assim um propósito muito grande de fé, sabe, de vocês saberem onde vocês querem ir, como vocês vão fazer as coisas e como vai andar essas questões, tá? Então é um mês muito positivo para vocês, tá bom, Virgem? Bora para o signo de Libra. Opa! Librianos, carta do tesouro. Olha que coisa boa, Libra. Mês aí, ó, positivo para din-din, aparecer um dinheirinho, né? É um mês positivo aí para vocês, de repente, quem trabalha com vendas, né? Vender algumas coisas para quem de repente vai querer fazer alguma mudança aí na casa, tudo. É um mês para a gente trabalhar as vendas, né? Então, de repente, se vocês têm coisas na casa de vocês que você fala assim, vou aqui, tô pensando aqui, de repente, em fazer uma página aqui na internet e vender tal coisa. Putz, show de bola, você vai super dar certo, tá? Por quê? Porque é um mês aí que me fala de ganhos, que me fala aí de recompensas, me fala pessoal aí que está trabalhando de um aumento de salário, tá? Pessoal que está sem emprego, está tendo possibilidades de arrumar um emprego, ou de repente tendo aqui um insight de começar a ganhar uma graninha, de movimentar e sair um pouco aí do aperto, tá? É um mês aí onde também vejo muita valorização pessoal de vocês, tá? Então, não permita que as pessoas te desvalorizem, você tem o seu valor, tá? Então trabalha essa energia aí de não ser deixados para baixo, tá? Então não permita que a pessoa assim, se é loucura, não sei o que, não sei o que. Não, você tem o seu valor, tá? Então não permita que ninguém pegue, vire e fale mal de você, nunca, né? Não só no mês de maio, mas nunca na vida de vocês, tá bom, Libra? Bom mês para vocês. Bora para o signo de Escorpião. Escorpianos, carta do Riacho, né? Que me fala aí de fluidez, né? Escorpião, às vezes a gente precisa parar de querer controlar muitas coisas, sabe? Controlar as pessoas, controlar o que vai acontecer. Às vezes a gente tem que pegar e deixar um pouco mais as coisas fluírem, as coisas acontecerem. E o Riacho, ele fala exatamente disso, né? Não dá para deixar água parada, não dá para deixar energia travado, né? Tem que deixar fluir. E se vocês ficam tentando segurar as coisas pra cá, quero que seja aqui, quero que seja aqui lá, a pessoa faz isso que eu quero, não sei o que, e não deixa com que a coisa aconteça, não vai dar certo. Não vai seguir, não vai ser fluido, não vai ter boa coisa. E eu sempre falo, gente, o que acontece se a gente deixar uma água por muito tempo dentro de um copo? Vai criar limo, lodo, vai ficar aquela borda verde, sabe? Então não presta. Então, pensem que energias precisam fluir, as coisas precisam andar. E se a gente deixar as coisas, a gente analisar previamente tudo que vai acontecer, o fluxo vai ser muito melhor, as ideias vão ser muito melhores e vocês vão reparar a fluidez do momento e das coisas acontecendo. E vocês não vão ficar, de repente, presos em situações que vocês não querem. Tá? Por quê? Porque a coisa está fluida, tá? É o mês para vocês prestarem atenção, tá? Na saúde, tá? E nas emoções. A água, ela me fala de emoção. Então, cuidado nesse mês de maio, ou escorpianos, que vocês podem estar mais sensíveis também, tá bom? Bom mês para vocês. Bora para o signo de Sagitário. Sagitarianos, carta do jardim, né? Pedindo aí para vocês prestarem atenção no que vocês andam fazendo no jardim da vida de vocês. Às vezes pode ser, meus amores, que vocês precisem ver o que vocês estão aí plantando. Sabe? O que vocês estão cultivando na vida de vocês? Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente tem uma vida muito... principalmente vocês, né, sagitarianos? Vida muito badalada, vocês gostam muito de festa, muito de estar com as pessoas. Mas será que essas pessoas, elas são pessoas que deixam o seu jardim feliz? Deixam sua vida alegre? Ou são pessoas que só estão com você por conveniência? Sabe? E assim, principalmente conveniência delas por estarem com você, porque vocês acabam proporcionando coisas para elas. Então repensa, porque às vezes a gente precisa parar e pensar, será que essas borboletas que estão vindo aqui são aquelas borboletas bonitas, né, coloridas, ou são aquelas borboletas gigantescas, bruxas, feias, que aparecem e ficam ali, sabe? Então a gente precisa parar e pensar um pouco no que a gente está deixando no nosso jardim. Será que não chegou a hora de fazer uma limpeza e ficar esperando as borboletas bonitas virem mesmo, para vocês terem um bom network? Tá? Falo isso porque é um mês muito badalado, mês de maio para vocês mais badalado ainda. Tenho aí bastante comunicação, tem bastante network, né? Vejo vocês conversando bastante, tendo bastante, conhecendo muitas pessoas, mas peço para vocês
convido vocês a fazerem aí uma análise das pessoas que estão com vocês na sua vida aí, porque o jardim é a nossa vida, tá? Então, tá sendo regado direitinho para que as coisas venham? Ou vocês estão deixando aí, às vezes, essa aguinha parada? Aí quando vocês lembram, vou jogar fora. Então, repensem aí, tá bom? Bora para o signo de Capricórnio. Eita, lá, Capricórnio, carta do rato. Cuidado, capricornianos, neste mês de maio, tá? Veja uma energia aí, principalmente, que é uma energia para vocês não mexerem com dinheiro, tá? Não vendam, não comprem, tá? Segurem ao máximo, porque tem algumas intercorrências aí nesse mês aí na parte material da vida de vocês. Outra coisa que falo para vocês tomarem cuidado com a baixa de energia, tá? Pode ser que vocês, de repente, nesse mês de maio, tá? Não se sintam tão valorizados, não se sintam tão bem. A energia vai estar mais para baixo, então vocês podem, de repente, estar aí, de repente, correndo atrás de migalhas, de coisas poucas, tá? Então cuidado, tá? Tem uma energia muito grande, né? É aquela coisa, né? Não tem muito como falar que o rato é uma carta não tem, tá? Um rato é um alerta, tá? De roubo de energia, de roubo dos bens materiais. Então, pessoal de Capricórnio, preste atenção por onde vocês andam, como vocês andam, com quem vocês andam. Tomem cuidado com seus bens materiais para vocês não serem subtraídos ou roubados, tá? E principalmente peço para vocês também tomarem cuidado quando vocês de repente acontecer alguma coisa, de vocês não pensarem na matéria, e sim na vida de vocês. Mais vale os dedos das mãos do que os anéis. Então, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, tá? Então, cuidado nesse mês aí de maio, Capricórnio, com essa energia aqui, tá? Energia pesadinha, nosso primeiro alerta, mas não fica tão aí preso, tá? Mas presta atenção para onde vocês andam, abrir o portão, presta atenção, porque senão não entra ninguém. Não venda e não compre, tá? E não empreste dinheiro também, tá, Capricórnio? Porque senão vocês não vão receber dinheiro de volta, tá? Bora para o segundo dia, Aquário. Aquarianos, carta da vampira, né? Carta da moça, né? Trazendo aí um mês para vocês trabalharem mais a parte dos sentimentos de vocês, né? Da emoção, tá? Às vezes a gente é muito racional, né, Aquário? A gente precisa trabalhar a nossa emoção, a gente precisa trabalhar as questões, né, que a gente precisa deixar mais claro na nossa vida, tá? E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente está deixando algumas coisas para depois. Eu vejo aí um momento, o Aquário, para vocês prestarem mais atenção na emoção, na forma como vocês se comunicam, no que vocês querem para a vida de vocês. A carta da mulher, ela fala da gente ser muito sincero, né, da gente repensar, né, naquela coisa tipo, de querer tomar conta de tudo, de querer fazer tudo. Então, às vezes vale a pena também dar uma abertura aí para as coisas acontecerem de outra forma, tá? A carta da vampira, ela fala, né, da gente prestar atenção na nossa família, pra gente prestar atenção, tá, nessa parte aí da nossa vida, do que a gente só coloca na nossa, o peso que a gente coloca só nas nossas costas, porque a gente fala que a gente dá conta, tá? Então, repensa essa energia também. No mais, é um mês aí onde vocês vão estar no lado emocional um pouquinho mais aflorado, mas vocês vão estar coerentes do que vocês querem, como vocês querem. Então, faça sua vontade de ser ouvida, tá? Saiba falar, saiba colocar os pontos nos pingos nos is e siga, tá? E finalizando, bora para o signo de Peixes, que vem com a carta do Cavaleiro. Se Aquário fala pra gente trabalhar a emoção, Peixes é a nossa razão. Mês aí de colocar os pés no chão, Peixes. Coloca os pés no chão, cuidado com tomar decisões de forma impulsiva, né? É um mês de começos, é um mês de pessoas voltando na vida de vocês, pessoas chegando na vida de vocês, mas é um mês aí, Peixes, pra gente trabalhar o quê, né? Os nossos inícios, as coisas que a gente quer colocar na nossa vida, que a gente quer começar e principalmente que a gente quer iniciar, mas de forma concisa, de forma com os pezinhos no chão, sem viajar. Então, faça as escolhas da sua vida com a razão nesse mês de maio, tá bom, Peixes? Não só no mês de maio, mas a vida inteira, para que a gente acabe não saindo um pouco do prumo, tá? Então, é um mês aí para vocês focarem nas coisas que vocês precisam começar, tá? Iniciar mudanças, coisas na vida de vocês, projetos, enfim, tudo que vocês precisam começar, tá bom? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Um beijo carinhoso, com Deus e um mês de maio abençoado para todos.